A incrível história de uma avó que foi entregue em casamento com somente 12 anos. Bravo Sol. O sol se punha por trás dos campos verdes da pequena cidade, tingindo o céu de laranja e rosa, enquanto Maria, uma menina de 12 anos, sentava-se no chão de madeira do seu quarto. A poeira dançava nos raios de luz que entravam pela janela, mas o que realmente dançava em seu coração era o desejo de liberdade. Criada por Dona Lúcia, sua avó, Maria sempre ouviu histórias que a faziam sonhar. Um dia você será livre, minha neta, dizia a avó, enquanto contava sobre sua juventude e os amores que não pode viver. A história de Dona Lúcia sempre tinha uma pitada de esperança, mas também uma sombra de tristeza. Ela, entregue em casamento aos 12 anos, teve que abandonar seus próprios sonhos pela pressão da família. Maria olhou para o assoalho e notou uma tábua solta. A curiosidade a fez agachar-se e, ao puxar a tábua, encontrou um diário coberto de poeira. Com as mãos tremendo, abriu as páginas amareladas. Cada palavra era um eco das lutas de sua avó, um grito de resistência contra um destino que não escolheu. O peso da expectativa familiar se tornava um fardo cada vez mais pesado. Aceitar o casamento arranjado com um homem bem mais velho parecia a única opção. Os olhares preocupados de sua mãe a seguiam como sombras, lembrando-a a cada instante da pressão que rondava sua vida. Ouvindo a voz da avó em sua mente, Maria começou a questionar tudo. Devo seguir o mesmo caminho que a avó ou lutar pelo que realmente quero? Um fogo dentro dela começou a arder. E se ela não fosse a próxima a repetir a história? Com o coração pulsando de coragem, decidiu se unir a outras meninas e mulheres da comunidade que também sonhavam com um futuro diferente, onde pudessem ter voz e escolha. Elas se reuniram em uma praça antiga, onde haviam brincado de roda quando crianças. A praça estava cheia de risos, mas também de lágrimas. Cada história compartilhada ali se tornava um poema de resistência. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto os encontros se tornavam mais frequentes, a pressão em casa se intensificava. Sua mãe falava cada vez mais sobre o casamento, como se tratasse de algo inquestionável, algo que iria salvá-la. Maria sentia um dilema profundo: seguir a tradição e desagradar sua família ou rebelar-se e buscar sua liberdade. O festival da cidade se aproximava, e a comunidade esperava por discursos e homenagens. Com a adrenalina invadindo seu corpo, Maria percebeu que seria a sua chance. Era agora ou nunca. Ela respirou fundo e pensou em Dona Lúcia, em suas batalhas, em sua força. O medo e a expectativa a envolviam como um manto. O que diria no palco? O silêncio ficou ensurdecedor enquanto as luzes brilhavam e todos os olhares se voltavam para ela. Tinha apenas uma chance. Teria coragem de se levantar? Maria sentia o coração disparar. O murmúrio da multidão, a energia elétrica no ar, tudo parecia amplificado, cada som reverberando nas suas entranhas. O olhar de sua mãe, desconfiado e ansioso, a atravessava como uma lâmina. Ela pensou em todos os sacrifícios, não apenas os de Dona Lúcia, mas também os de tantas mulheres que a cercavam, que haviam se calado para cumprir com o que a sociedade esperava. Uma onda de determinação a envolveu. Ela avançou para o centro do palco, a luz a iluminando como se fosse a protagonista de sua própria história. A praça estava cheia, algumas crianças brincando ao fundo, mas Maria sabia que aquele momento não era apenas sobre elas, era sobre liberdade, sobre escolhas. "Me escutem", começou, a voz falhando no início, mas logo tomando força. "Eu sou Maria, sou uma garota de 12 anos, mas não sou apenas isso. Eu sou mais do que apenas um casamento arranjado, mais do que o que esperam de mim." A multidão se silenciou, olhos fixos nela. Seu coração batia forte, em um ritmo frenético, quase gritando para escapar. Maria respirou fundo, permitindo que tudo o que havia sentido nos últimos dias, a pressão, as dúvidas, a força da esperança, aflorasse. "Eu quero viver, eu quero ser livre. Meu futuro não deve ser decidido por ninguém além de mim mesma."
Muitas de nós, meninas e mulheres, carregamos esse peso. Chegou a hora de mudar isso. Ela viu os rostos começando a se iluminar, as expressões se transformando de ceticismo para orgulho. A voz dela vibrava como um chamado coletivo, e a ânsia pelo novo parecia se espalhar pela praça. Se a minha avó pode contar suas histórias de luta, eu também posso contar a minha, e vou contar de uma maneira que inspire todas nós a buscarmos a liberdade. Algumas mulheres que haviam a encorajado ao longo do caminho agora aplaudiam com lágrimas nos olhos. Aquela energia pulsante, um misto de alegria e coragem, transcendeu a simples fala. A revolta estava no ar, era contagiante. Maria viu um grupo de meninas se erguer na plateia, erguer punhos cerrados, em sinal de apoio. O calor da união era palpável. Mas, no meio de tudo isso, a sombra do medo ainda estava presente. E se sua mãe realmente não a apoiasse? E se seu pai a obrigasse a seguir o caminho que tanto temia? Enquanto a multidão aplaudia, Maria percebeu que a luta estava apenas começando. Lágrimas caíam de seus olhos ao pensar nas suas idas e vindas emocionais, mas ao mesmo tempo havia algo que a impulsionava a seguir firme. Ao final de seu discurso, com a voz falhando mais uma vez, ela se despediu. Vamos lutar juntas, nossas vozes têm poder. Não somos apenas um produto da tradição, somos o futuro. E com isso, o aplauso se intensificou, quase aflito, como se a multidão pedisse mais, como se acreditassem que realmente podiam mudar o futuro. Maria desceu do palco, o calor dos aplausos ainda reverberando nos seus ouvidos. Mas antes que ela conseguisse se perder em seus próprios pensamentos, ouviu um chamado grave. Era seu pai, que surgiu na lateral do palco com um olhar sombrio e decidido. Maria, temos que conversar agora. O coração disparou novamente. A sensação de que o que vinha a seguir poderia definir sua vida a fez hesitar. Teria ela coragem de enfrentar o pai neste momento crucial? O peso da escolha estava mais presente do que nunca, e Maria sabia que tudo poderia mudar naquela conversa. Maria olhou para seu pai e a maneira como ele a encarava a fez tremer. O olhar nevoso dele misturava decepção e raiva, e isso a fez morder os lábios, segurando as lágrimas que ameaçavam escorregar por seu rosto. Ela sabia que aquele confronto seria mais duro do que qualquer discurso que já tivesse feito. O murmúrio da multidão parecia distante, como se uma barreira invisível tivesse se formado entre eles. Maria apertou as mãos ao lado do corpo, tentando reunir coragem. Ela podia sentir as vozes de apoio das mulheres que a aplaudiram ecoando em sua mente, dando-lhe um pouco mais de força. Ela não estava sozinha. Maria, você precisa entender que isso é para o seu próprio bem, disse o pai, a voz carregada de firmeza. O nosso jeito de viver não pode ser mudado assim, em um evento como esse. Você é uma menina, ainda não sabe da vida. Não sei da vida? Maria respondeu sentindo a raiva pulsar dentro dela. Eu sei que quero escolher meu próprio destino. Não quero ser dada a ninguém como se eu fosse um objeto. Eu vi tantas mulheres lutando para serem ouvidas e eu não posso me calar diante de tudo isso. Aquelas palavras cortaram o ar, como uma faca. O pai hesitou por um momento, sua expressão mudando ligeiramente. Mas logo, a determinação tornou-se um muro intransponível. Maria, isso não é apenas seu desejo, é nossa tradição. É assim que sempre foi, e se Deus quiser, sempre será. Ele fez uma pausa, como se tentasse controlar a própria voz, mas a frustração se transparecia. Você não entende os perigos que existem fora desse palco. Maria sentiu um nó na garganta. Ela mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. As histórias de sua avó, que relutou contra a tradição, voltaram à sua mente. Mas o que aconteceu com minha avó? Ela lutou, e se ela pôde vencer, eu também posso. Não posso simplesmente aceitar o que foi imposto a mim. Seu pai observou em silêncio, mas a raiva em seu olhar não desaparecia. A tensão no ar era quase palpável. A sua avó teve sorte. O mundo é cruel, Maria. As pessoas não vão mudar de uma hora para outra só porque você fez um discurso bonito. Aquelas palavras penetraram fundo em Maria. Era disso que ela tinha mais medo, que a luta de sua avó e a esperança de tantas mulheres não valessem nada. O que ela estava fazendo realmente importava? Ou seria apenas mais um eco na história que ninguém prestaria atenção? Podemos ser a mudança, ela exclamou, ainda mais determinada.
Nossas vozes juntas podem fazer a diferença. Não posso desistir, não posso voltar atrás agora. Mas seu pai deu um passo à frente, quase como se estivesse se preparando para agir. Se você continuar nesse caminho, se você se deixar levar por isso, já não será mais minha filha. Você será uma estranha em casa. As palavras dele cortaram Maria como se fossem lâminas. O peso da escolha esmagava seu peito. Se ela ficasse, estaria desistindo de tudo pelo que lutara. Mas se fosse embora, o que aconteceria com sua família? O que aconteceria com o amor que sentia por sua mãe? Uma onda de dúvidas a invadiu, enquanto a certeza de sua luta se misturava ao amor incondicional que tinha por seus pais. A multidão ainda a aguardava, mas agora o que ela realmente queria era sentir-se livre para amar e ser amada da maneira que sempre sonhou. Maria ergueu a cabeça, o queixo firme. Então eu escolho ser essa estranha, se for necessário. Eu não posso viver uma mentira. O olhar de seu pai se endureceu novamente. E naquele exato momento, Maria soube que a luta não era apenas contra a tradição, mas também contra as correntes que a aprisionavam dentro de casa. Isso vai além de apenas um discurso, pensou. É uma batalha contra o que tem sido imposto a nós por gerações. Ela respirou fundo, decidida a enfrentar o que viesse. Seja o que for que você tenha a dizer, e a voz dela estava firme, eu vou lutar, por mim e por todas as outras mulheres. O silêncio se instaurou entre eles, e quando o olhar de Maria encontrou novamente o seu pai, ela soube que não havia um retorno. Era uma decisão irrevogável, que mudaria tudo, e, com o coração acelerado e uma determinação renovada, Maria se virou para a multidão. O que ela não sabia era que os próximos passos a levariam a um revelador confronto, que poderia reescrever não apenas sua própria história, mas a história de todas as mulheres que ousassem sonhar com a liberdade. Com um último olhar para o pai, sentiu um frio na barriga. O que estaria reservado a seguir? Maria virou-se para a multidão, seu coração pulsando forte. A expectativa pairava no ar, e ela sentia os olhares penetrantes das mulheres que a apoiavam. Elas eram sua força, seu escudo. Engolindo em seco, respirou fundo, disposta a dar o próximo passo. Esta não é apenas a minha luta, começou ela, a voz ecoando no silêncio tenso. É a nossa, é por todas que vieram antes e por todas que virão depois de nós. As palavras dançaram no ar, despertando um murmúrio de apoio. Maria viu mulheres acenando, algumas limpando as lágrimas. Isso estava além dela agora. Sua avó, suas amigas, as que não puderam falar. Uma onda de emoção tomou conta de seu peito, mas a determinação a fez seguir. No momento em que aceitamos o silêncio e a submissão, entregamos nosso futuro a quem não se importa com nossas vozes, continuou. A cada palavra, ela percebia a transformação que estava ocorrendo. Aquela sala, antes carregada de tensão, agora pulsava com energia e esperança. Mas seu pai ainda estava ali, uma sombra em meio à luz. Ele parecia inflexível. Maria, você está compactuando com esse discurso vazio. A rebeldia não te levará a lugar algum, ele respondeu, sua voz já mais baixa, mas carregada de dor. Pai, isso não é rebeldia, é liberdade, ela retrucou, sem recuar. Podia sentir a adrenalina queimando em suas veias. E se não formos corajosas agora, o que sobrará de nós? Apenas um eco dos nossos medos? A multidão estava atenta. Um homem na frente, um amigo de seu pai, levantou a mão. Maria, você é jovem e possui sonhos, mas tradição é segurança. Você realmente entendeu os riscos que está correndo? Ela parou. A pergunta não era simples. Riscos? Claro que sim. Mas e os riscos de não tentar? A vida continua levando as pessoas, mas para onde? E se não tivesse coragem? Se eu não tentar, eu já estarei presa, respondeu, a voz firme. A segurança que você fala é uma prisão disfarçada. A confusão no rosto de seu pai era palpável. Ele já estava lutando contra seus próprios fantasmas. E Maria percebeu que a batalha não era apenas contra as convenções, mas também contra as expectativas de um mundo que não mudava facilmente. Mas ela não estava disposta a deixar que esses medos a definissem. Foi quando ela notou um movimento no fundo da sala. Sua mãe havia chegado, respirando profundamente, com a expressão mais decidida do que Maria já a vira. Algo em seu olhar fez Maria sentir um arrepio. Seria coragem? Medo? Amor?
todas essas emoções se misturavam em um único olhar. A mãe de Maria fez um sinal e, sem hesitar, aproximou-se. Maria, eu sempre estive aqui, em silêncio, não porque concordava, mas porque não sabia como agir. Mas a tua luta me mostrou que eu sou mais que isso, declarou ela, seu olhar fixo no pai. Nós precisamos mudar. É hora de deixar a tradição de lado e fazer história. A sala veio abaixo. Mulheres se levantaram, aplaudindo, gritando palavras de apoio. O pai de Maria olhava para sua esposa desorientado. Aquela não era a mulher submissa que ele conhecia. Ela era um furacão. Maria sentiu a adrenalina invadir outra vez, como se seu coração estivesse prestes a explodir de alegria. Ali, naquele espaço, com o apoio não apenas delas, mas a força silenciosa de tantas que não puderam estar ali, ela percebeu algo poderoso. A união pode transformar tudo. Mas, antes que pudesse saborear a vitória, seu pai, de olhos brilhando de confusão e raiva, fez um movimento abrupto. Se você insiste em seguir esse caminho, então você não tem mais lugar em casa. Uma onda de pânico a invadiu. O que isso significaria? Maria estava decidida, mas uma nova insegurança crescia dentro dela. Seria realmente capaz de abrir mão do lar por sua liberdade? Com este choque emocional pairando no ar, Maria sabia que o futuro dela estava prestes a ser decidido. E naquele instante, tudo ficou claro. A luta não era apenas pelo que estava fora, mas também pelo que sempre esteve dentro dela. E enquanto a multidão aguardava com respiração suspensa, Maria se perguntou o que ela realmente estava disposta a sacrificar por um futuro que valesse a pena. O ambiente estava pesado, como se o ar estivesse carregado de expectativa e ansiedade. Maria olhou ao seu redor, absorvendo a reação das mulheres que a apoiavam. Elas eram a sua base. E quando elas aplaudiram sua mãe, um novo fogo acendeu dentro dela. Porém, seu coração vacilou. E agora? Pensou, lembrando-se da amarga realidade que sua família vivia. Seu pai, que antes parecia inabalável, agora estava à beira de um colapso emocional. Ele estava claramente perdido, lutando para reconciliar o amor por sua filha com a tradição que sempre defendeu. Maria não queria fazer isso com ele, mas a ocasião exigia uma escolha. Uma escolha que não dizia respeito apenas a ela, mas a todas as mulheres que um dia sentiram que precisavam silenciar suas vozes. Eu sempre estive aqui, sua mãe repetiu, como se aquelas palavras fossem uma batida constante, um mantra de mudança. Maria percebeu que sua mãe estava tão cansada quanto ela havia estado, cansada de viver num mundo de obrigações e expectativas. Maria tomou coragem e se virou novamente para a multidão. Seja o que for que meu pai decida, eu estou aqui por todas nós, gritou. Um grito ecoou na sala, reverberando como um poderoso chamado. O calor da solidariedade a envolveu e ela começou a se sentir mais forte. Esta é a nossa chance de mostrar que não estamos mais dispostas a ficar caladas. Nossas vozes importam, nossas histórias importam. Cada palavra era como um golpe contra a opressão. As mulheres começaram a se unir, algumas levantando os punhos, outras se abraçando. Daquele momento em diante, um sentimento incontrolável de sororidade se espalhou por todo o espaço. Mas no fundo do coração, Maria ainda sentia uma pontada de tristeza. E se seu pai estivesse certo? E se ela perdesse tudo por este sonho? As imagens de noites tranquilas em casa, de risadas com a família, começaram a flutuar em sua mente. O peso da escolha era muito real. Você não precisa lutar sozinha. Não se esqueça de que estou ao seu lado. A voz firme de sua mãe a puxou de volta. Naquele instante, o espírito de luta que estava começando a se dissolver se reacendeu. Mesmo que a casa estivesse ameaçada de se tornar um campo de batalha, aquela sala, que agora se enchia com os gritos de mulheres determinadas, era um lar também. Olhem para nós! Exclamou Maria, os olhos brilhando. Estamos criando um novo espaço, um espaço onde podemos ser nós mesmas. Não precisamos seguir os caminhos que foram impostos a nós. A multidão gritou em resposta, sua energia vibrante e contagiosa. Passos firmes e determinados ressoavam, alimentando a chama que ardia. Maria percebeu que não estava apenas lutando por seu futuro, mas pelo presente que as mulheres ao seu redor tanto mereciam. Entretanto, a fúria de seu pai não havia diminuído. E isso é tudo que você pode oferecer? Uma ilusão?
Ele retrucou, agora com um tom desafiador. Você está prestes a jogar tudo fora, Maria. Amigos, família, tudo pelo que temos trabalhado a vida toda. A sala congelou. Maria podia sentir o calor do olhar dos outros. O que ela responderia para isso? Ao olhar ao redor, encontrou a força na multidão novamente. O que estava em jogo agora era mais do que um simples conflito familiar. Era uma luta por autonomia, por liberdade e por um novo futuro. A cada batida do coração, a decisão se tornava mais óbvia. O que vale mais do que tudo isso, pai, é a chance de eu ser eu mesma. As palavras saíram com uma sinceridade brutal. E se eu tiver que me afastar para isso acontecer, então que assim seja. E ao tomar essa posição, Maria sentiu uma nova onda de esperança surgir. Apesar do medo e da dor, ela estava pronta para enfrentar o desconhecido. Mas ao mesmo tempo, na frente dela, seu pai balançava a cabeça, prestes a fazer um movimento que poderia mudar tudo. Com isso, o pesadelo da separação estava prestes a se concretizar e a sala parecia reter a respiração. O que aconteceria em seguida? O futuro de Maria e de tantas outras mulheres estava prestes a ser moldado por aquele momento decisivo, e a tensão no ar era palpável. A pergunta ecoava, como um sussurro familiar. O que mais ela estaria disposta a sacrificar por sua liberdade? O silêncio era ensurdecedor. O olhar de seu pai, que antes transmitia força, agora estava cheio de confusão e dor. Maria sentiu o estômago revirar. Aquele momento estava carregado de um peso que ela jamais poderia imaginar. Você não entende, Maria, ele exclamou, a voz embargada. Isso nos custa tudo, tudo pelo que nós trabalhamos, por tudo que sempre sonhamos como família. As palavras vinham carregadas de um desespero que ressoava pela sala. Cada mulher presente sentia a tensão explícita. Era como se todos os direitos que haviam conquistado estivessem sendo postos à prova. Mas Maria não estava sozinha. As vozes que a cercavam a animavam. Levantaram. As mulheres começaram a murmurar, a se encorajar mutuamente. Estamos aqui, Maria! Não desista! A energia encorajadora parecia quase visível, como uma onda que saía de cada uma delas e invadia o coração de Maria, aquecendo-a. Ela respirou profundamente e encarou o pai. Eu entendo que você tenha medo, pai, mas eu também tenho o direito de sonhar. Não posso viver em sua sombra, em seus sonhos que nunca foram meus. A determinação em seu olhar refletia uma tristeza, mas também uma força que crescia a cada segundo. As palavras dela carregavam peso e a multidão reagiu com força. Palmas e gritos de apoio se intensificaram. E se eu não conseguir? O que vai ser da nossa família? Ele questionou com uma fragilidade que devastou Maria. O amor que ela sentia por ele era profundo, mas algo dentro dela se insurgiu. Às vezes, para encontrar seu caminho, você precisa se afastar. Isso não significa que irei deixá-lo. Amar também é liberar. Ela podia ver a batalha interna em seu pai. Seu olhar mudava entre raiva, tristeza e confusão. As lágrimas começaram a brotar de seus olhos, mas Maria se manteve firme. Não podia deixar que a fragilidade do momento desmoronasse o que havia construído. Então, a voz de sua mãe se levantou mais uma vez, cheia de um amor imenso. Olha para ela, você não vê? Sua filha está lutando por um futuro diferente. E isso não significa que vai deixar você para trás. Sempre haverá espaço para você, mesmo na nova história que ela está criando. Maria percebeu que a esperança tinha que ser um caminho a ser trilhado juntos, mesmo que com diferentes destinos. O pai olhou novamente para a multidão. A força das mulheres, suas históricas dores e batalhas eram palpáveis. Ele poderia sentir a energia que emanava daquele espaço, uma energia que moldava uma nova realidade. E se tudo isso for uma sombra sobre o que um dia fomos? Ele disse, mais para si mesmo do que para Maria. Um misto de preocupação e dúvida transparecia em seu rosto. O relógio parecia estar se movendo lentamente, cada segundo pesando na atmosfera. Por um momento, a sala ficou em silêncio novamente. Todos esperavam uma resposta, uma decisão. Maria percebeu que o peso da escolha não estava apenas em suas mãos, mas também nas de seu pai. Uma escolha que diria respeito a todos eles, ao futuro da família que ainda poderia coexistir. Você ainda tem a escolha, pai, sempre terá.
Não estou aqui para destruir nossa família, mas para recriá-la, Maria disse, as palavras ecoando como uma promessa. O olhar do pai mudou, as lágrimas escorriam agora livremente. E então, enquanto a tensão ainda pairava no ar, a porta se abriu lentamente. Uma figura conhecida entrou, trazendo consigo uma nova corrente de emoções. O coração de Maria disparou. Quem seria? O que essa pessoa traria para aquele momento já tão carregado? Será que a entrada dela mudaria tudo? O murmúrio da sala ficou mais alto quando a figura conhecida tomou forma. Era Dona Lúcia, a avó de Maria, com um semblante que trazia à tona memórias de um passado que todos preferiam esquecer. Sua presença era como um eco de uma história não contada, algo que girava em torno da família, mas nunca havia sido plenamente revelado. Maria ficou paralisada por um instante. A avó, com seus cabelos grisalhos e uma postura que misturava fragilidade e força, caminhou devagar até a frente da sala. Seu olhar tinha o peso de experiências vividas, dores e alegrias que transbordavam numa mistura difícil de descrever. A sala estava cheia, mas em sua mente tudo se calou e o mundo se concentrou naquela figura. Eu não deveria ter vindo, mas vocês precisam saber. A voz dela tremia, não de medo, mas de um desejo profundo de libertação. Às vezes, o que parece uma escolha é, na verdade, uma prisão. O pai de Maria, que ainda chorava, a olhou com desdém por um breve momento antes de voltar sua atenção à mãe. Dona Lúcia continuou. Quando eu tinha a idade da Maria, fui entregue em casamento. Fui forçada a deixar toda a minha vida para trás. Não havia espaço para os meus sonhos. As palavras dela foram um golpe emocional para todos os presentes. Maria sentia seu coração acelerar enquanto a avó lutava contra a dor de reviver aquele passado. O ambiente se tornava mais pesado e a inquietação tomou conta da sala. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, que estaria protegendo todos nós, mas estava errada, Dona Lúcia prosseguiu, sua voz agora firme. Eu não tinha escolha, mas vocês têm. Vocês podem mudar o curso de suas vidas, e isso começa agora. Maria olhou para a avó, admirando sua coragem. As lágrimas de tristeza no rosto de Lúcia eram também lágrimas de verdade e libertação. Sentiu uma onda de empatia e gratidão por saber que aquela história que parecia sufocante poderia ajudar a moldar a própria jornada de Maria. O pai de Maria não pôde evitar que uma nova onda de emoções o enviasse às suas lembranças. Mãe, eu não sabia que você... Ele começou, mas a avó o interrompeu com um gesto suave. Sim, você teve suas próprias dores, mas não pode deixar que elas se tornem correntes para sua filha. Ela merece voar, assim como eu deveria ter feito. Por favor, não repita os erros do passado. A sala estava em um misto de revolta e compreensão. Algumas mulheres começaram a compartilhar entre si suas próprias histórias. A energia transformadora da avó começou a contagiá-las e a atmosfera era carregada não apenas de dor, mas também de esperança. Maria sentiu o desejo ardente de se levantar e falar. Eu preciso conhecer mais. Quero entender o que realmente aconteceu e como podemos reescrever nossa história juntos. Sua voz se erguia, pulsante. As palavras de Dona Lúcia e a determinação de Maria se tornavam um novo capítulo, uma nova possibilidade que arrancava e sorrisos de encorajamento entre as mulheres. Mas a tensão ainda pairava no ar. O que mais a avó tinha a contar? E como isso afetaria a dinâmica já frágil entre pai e filha? Uma parte dela estava ansiosa para mergulhar de cabeça naquelas verdades, mas outra parte hesitava. A mudança estava à vista e as revelações estavam apenas começando. Então, a voz de Dona Lúcia ecoou mais uma vez, trazendo à tona uma nova pergunta que poderia mudar tudo. Maria, você sabe a verdade sobre o seu próprio coração? O que você realmente deseja em meio a tudo isso? O silêncio se instalou de novo na sala, pesado, como se o ar tivesse se tornado uma substância densa. Todos os olhares estavam fixos em Dona Lúcia, esperando a próxima revelação que poderia mudar a vida de cada um deles. Maria sentiu um frio na barriga. O que ela desejava? Era uma pergunta profunda e, mesmo sem responder, já sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A inquietação a empurrava para frente, como um impulso que a fazia querer se libertar de qualquer medo que ainda a aprendesse. Dona Lúcia procurou Maria com o olhar, como se buscasse a verdade nas profundezas dos olhos da neta.
O que eu não contei é que minha vida começou a mudar quando decidi me opor ao que me impuseram. Eu tinha apenas 12 anos, Maria, e fui tratada como uma mercadoria. Mas, em meu coração, eu sabia que ainda havia um caminho para mim. O sofrimento que lavrava em suas palavras era quase palpável. Os rostos à sua volta refletiam a dor compartilhada. Os mais velhos recordavam suas próprias histórias. Os mais jovens olhavam admirados, ainda sem saber se seriam capazes de enfrentar desafios semelhantes. Eu fui forçada a casar com alguém que não amava, mas dentro de mim uma chama nunca se apagou. Essa chama era o meu desejo de liberdade. Dona Lúcia respirou fundo. O perfume das flores na mesa misturava-se ao ar carregado de emoção. Certa noite, quando meu esposo adormeceu, eu fugi. Fugi para salvar minha alma. Um murmúrio se espalhou pela sala. Maria sentiu uma onda de emoção. A figura da avó, que antes parecia um símbolo de dor e opróbrio, agora se tornava um ícone de força e resistência. E o que você encontrou depois disso? A voz hesitante de uma mulher na plateia cortou o ar tenso. Dona Lúcia sorriu, um sorriso que iluminou o ambiente sombrio. Encontrei uma nova vida, mas não sem batalhas. Eu trabalhei em várias casas, cuidei de crianças e, com o que ganhei, consegui dar um jeito de educar minha família. Todas nós temos batalhas, e todas essas batalhas revelam uma força extraordinária que nem imaginamos possuir. Maria sentiu seu coração vibrar. A cada relato da avó, suas dúvidas se dissipavam, dando lugar a uma determinação feroz. A história de Dona Lúcia não era apenas sobre as correntes do passado, mas sobre a habilidade de transformá-las em asas no futuro. Presente. Mas o que mais ela não tinha contado? A avó tinha um brilho no olhar, como se houvesse muito mais por vir. Maria não conseguia suportar a ansiedade que se acumulava em seu peito. Mas e depois de todas essas lutas, o que aconteceu com você, vovó? Maria perguntou, um fio de esperança costurando suas palavras. Dona Lúcia hesitou por um momento, seu olhar se perdendo em lembranças distantes. A vida não só oferece desafios, mas também encontros inesperados. Conheci o amor verdadeiro, e foi ele que me mostrou que eu merecia mais do que o que havia recebido. Mas, também, trouxe seus próprios desafios. Maria franziu o senho, sentindo que uma nova camada estava sendo desvelada. Eu quero saber todas as verdades. A determinação de Maria ecoou, fervendo na sala agora cheia de emoção. E enquanto Dona Lúcia preparava-se para compartilhar mais, uma pergunta latente pairava no ar. O que seria o amor verdadeiro em meio a tantas dificuldades? As revelações estavam se aproximando de um ponto crucial, e Maria sentia que a próxima resposta poderia revelar segredos que mudariam suas vidas para sempre. Dona Lúcia inspirou profundamente, como se quisesse absorver toda a luz da sala antes de continuar. O silêncio agora era um manto que envolvia cada um dos presentes, numa expectativa crescente. Uma lágrima escorreu despreocupada pelo seu rosto enrugado, mas seus olhos estavam firmes e brilhantes, revelando uma força inabalável. Depois que fugi, conheci Pedro, ela começou, e seu sorriso iluminou o ambiente. Ele era um homem simples, mas tinha um coração enorme. Trabalhava como mecânico e sempre tinha uma piada pronta para me fazer rir mesmo nos dias mais difíceis. Pedro não me via como um passado a ser carregado. Ele me viu como um futuro. O amor que vivemos era como um sopro de vida, algo que eu nunca soube que faltava. Os murmúrios de compreensão e identificação surgiram entre os ouvintes. Todos conheciam, de alguma forma, a dor e a alegria do amor, mesmo que apenas por fragmentos da própria experiência. Mas nem tudo foi fácil, ela prosseguiu, seu tom agora mais grave. Havia os olhares de reprovação, os comentários maldosos. Muita gente não acreditava que alguém como eu, com um passado tão conturbado, pudesse encontrar a felicidade. Eu mesma duvidei em algumas ocasiões. Mas Pedro sempre me lembrava que nossa história era apenas nossa, e ninguém mais poderia ditar nosso caminho. Maria escutava atenta, o coração acelerado. Ela se lembrava de momentos em que escutou comentários sobre a própria vida e decisões e como isso a havia deixado insegura. Enquanto Dona Lúcia falava, ela começou a se sentir mais conectada àquela coragem que a avó transmitia.
Fomos felizes, sim, mas vieram os desafios. A vida nos jogou de volta aos conflitos que eu pensava ter deixado para trás. Pedro adoeceu, e aí os problemas financeiros surgiram. Eu trabalhei mais que nunca, mas mesmo assim as dívidas pareciam não ter fim. Em um desses momentos, alguém sugeriu que eu voltasse a Quem eu era antes, uma mercadoria, uma esposa que podia ser vendida novamente. Um choque percorreu a sala. As reações eram um misto de compaixão e indignação. Maria sentia um pesar no peito, como um eco de todos os receios que a povoavam. Como era possível que a avó enfrentasse tudo isso de novo? Eu pensei em desistir, Maria. Pensei mesmo em voltar atrás. Mas, ao olhar para o sorriso de Pedro, lembrei da chama que sempre existiu dentro de mim. E foi ela que me lembrou que eu era mais do que uma história de dor. Seus olhos brilhavam mais intensamente, refletindo a determinação forjada nas lutas da vida. Eu me levantei e disse a mim mesma: e se for a hora de lutar? Dona Lúcia fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem no coração de cada um. Ao observar seus ouvintes, viu a emoção misturada à admiração. O ambiente pulsava com a força das vivências, cada história ressoando como um eco de superação. Juntas, enfrentamos a tempestade. Pedro e eu conseguimos nos reerguer. O amor verdadeiro, ele não é apenas uma luz. Ele é um fogo que aquece nos dias frios e nos desafia a sermos melhores. A sala estava em silêncio absoluto, absorvendo cada palavra como um ensinamento profundo. Maria estava tomada pela emoção. Mas e você, vovó? O que aconteceu com Pedro? E sua luta continuou? Sua voz estava tremendo, cheia de perguntas e curiosidades que ardiam como fogos. Dona Lúcia respirou fundo, um misto de dor e gratidão passando por sua expressão. Essa parte da história ainda não foi contada, e eu preciso que você esteja pronta para ouvir, porque às vezes o que parece ser um final feliz pode não ser como imaginamos. O que você quer dizer, avó? O coração de Maria estava em frangalhos, consciente de que algo mais profundo e desafiador estava prestes a ser revelado. O peso da verdade pairava no ar, como uma sombra prestes a se manifestar em luz. E a dúvida surgia: aquela força toda era suficiente para enfrentar o que estava por vir? A sala se tornara um templo de história e revelação. Cada segunda parecia uma eternidade, enquanto Dona Lúcia olhava ao redor, como se quisesse imprimir aquele momento em sua memória. O tempo parecia ter parado, e nas faces daquelas mulheres, Maria reconhecia a mesma chama que ardia dentro dela. A expectativa era quase palpável. Pedro e eu conseguimos enfrentar muitos desafios após a nossa união, começou Dona Lúcia, a voz firme, mas entrecortada por emoções. Entre sorrisos e esperanças, o amor foi nossa balança, mas também não estávamos imunes ao infortúnio da vida. As palavras pareciam fluir como um rio e desaguavam em memórias. Maria prendia a respiração, aguardando o que vinha a seguir. Uma noite, quando tudo parecia tranquilo, Pedro levou uma forte queda durante o trabalho. O acidente o deixou incapacitado, e então a realidade caiu sobre nós como uma tempestade. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Lúcia, mas havia uma força inconfundível em sua voz. Eu me vi novamente em um lugar escuro, com a tentação de voltar a quem eu era, como mulher submissa e troféu nos olhos da sociedade. Maria sentiu seu coração apertar. A história da avó ligada às suas próprias batalhas se entrelaçava de forma dolorosa. O que ela mais temia era o eco dessas pressões. Mas o amor verdadeiro me fez lutar ainda mais. Em vez de desistir, tomei sua falta como um sinal para me reinventar, para buscar novas formas de sustentar nossa família e a relação que havíamos construído. Comecei a costurar roupas e vender nas feiras. O trabalho árduo me fez perceber que a força sempre existiu dentro de mim. Para cada joia quebrada, eu poderia criar algo novo. Os murmúrios de apoio na sala intensificaram-se. Aquela mulher que outrora foi uma menina vendida, agora era um exemplo de coragem e determinação. As lágrimas que brotavam dos olhos de Maria eram de admiração e compreensão. Mas, mesmo após tanto esforço, o mais difícil aconteceu. Pedro veio a falecer. E mesmo com toda a dor, eu não recuei. Encarei a perda como uma oportunidade de explorar quem eu realmente era, e não o que o mundo esperava que eu fosse.
Dona Lúcia mordeu o lábio inferior, e o silêncio pesado reforçava o peso da história. Maria se lembrava de todas as noites em que a avó contava sobre o amor que lutou para viver e a vida que decidiu reconstruir. O sentimento de perda estava ocupado por um novo fervor. E o que você fez então, avó? Como superou isso se não tinha Pedro ao seu lado? Fiz o que tinha que ser feito. Continuei a costurar, a criar, a amar. Envolvi-me em causas e lutei por outras mulheres, para que suas vozes também fossem ouvidas. E quando as recordações de Pedro vinham, eu não chorava, eu sorria. Porque ele me deu algo que nenhum homem pode tirar, a minha liberdade de ser quem eu quero ser. A sala estava repleta de murmúrios de aceitação e encorajamento. As mulheres compartilhavam olhares cúmplices, reconhecendo na dor da avó e na luta de Maria a luta de tantas que se sentiam invisíveis. Vivi por décadas sobre a sombra da tradição, mas também criei uma nova luz. Maria, você não precisa seguir caminhos que não deseja, você pode criar o seu próprio. A vida é uma colcha de retalhos feita de força e amor. E mesmo em perda, você pode encontrar um novo propósito. Dona Lúcia fazia a conexão da sua história com a de Maria, e isso ecoava profundo dentro dela. A avó, com suas lutas e redenções, claramente mostrava que a liberdade não era apenas um destino, mas um caminho a ser trilhado. E naquele instante, Maria entendeu que não prestava apenas homenagens ao passado, mas se preparava para uma nova jornada. Eu quero ser como você, avó. Eu quero lutar e conquistar. O aplauso se tornou uma onda poderosa que se espalhou pela sala. Maria havia encontrado suas vozes, e ali todas eram ouvidas e reconhecidas. Vamos nos unir. Juntas, nossas histórias são a nossa força. Vamos criar nosso futuro. Os gritos que ecoaram não eram apenas palavras, eram declarações de liberdade. Como a luz do sol poente que iluminava a sala, a esperança havia renascido, e uma nova determinação preenchia o espaço. E ali, no calor daquela união, Maria fez a sua escolha. Serei a mudança, serei a história que queremos ouvir. E envolta naquele clamor de apoio, soube que a luta estava apenas começando. As mulheres se levantaram, formando um círculo de força, enquanto a avó, Maria e todas as presentes se abraçavam em um gesto que simbolizava a união, a força e a determinação coletiva. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro estava em suas mãos. E a transformação não era apenas possível, mas inevitável. Agora era o momento de agir. As vozes que antes eram sussurros passaram a ser gritos vibrantes por mudança, e Maria, com o coração aberto e a coragem renovada, sabia que seu destino seria forjado a partir daquela nova verdade. O que viria a seguir era incerto, mas, com certeza, era iluminado pela chama da liberdade e da esperança. E enquanto abraçava sua avó e a força que vinha das mulheres ao seu redor, Maria entendeu que a verdadeira história era aquela que ainda estava sendo escrita, e que elas, juntas, eram as autoras dessa nova narrativa. Agora, você que está aqui, lembre-se, cada história tem o poder de transformar. Se você se emocionou com esta jornada, não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal. Você precisa garantir seu lugar para que as próximas histórias te inspirem ainda mais. Deixe um like agora. Seu apoio alimenta o algoritmo e nos ajuda a chegar a mais corações apaixonados por mudanças. E não esqueça, comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Queremos saber como isso tocou seu coração. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Juntos somos mais fortes. Venha fazer parte dessa história. Agora, você que está aqui, lembre-se, cada história tem o poder de transformar. Se você se emocionou com esta jornada, não espere nem mais um segundo para se inscrever no canal. Você precisa garantir seu lugar para que as próximas histórias te inspirem ainda mais. Deixe um like agora. Seu apoio alimenta o algoritmo e nos ajuda a chegar a mais corações apaixonados por mudanças. E não esqueça, comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Queremos saber como isso tocou seu coração. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Juntos, somos mais fortes. Venha fazer parte dessa história.